Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começo o vídeo me desculpando com vocês pelo vídeo de ontem, pela confusão, né? Várias coisas aqui dando errado no momento que não poderiam ter dado, mas por sorte eu consegui acertar tudo. Acho que os vídeos ontem ficaram meio estranhos, mas eu conto com a compreensão de vocês, tá? Começo hoje com a leitura da lição do dia, lição 43. Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Lembrando que nós estamos gravando diretamente da Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, da Seichonoye, solo sagrado, tá bom? Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. A percepção não é um atributo de Deus, seu é o reino do conhecimento. Mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Então, temos a percepção na terceira dimensão, temos o conhecimento no céu, tá? Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função na verdade. Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade à sua consciência. Quer dizer, a restauração da santidade minha como filha de Deus à minha consciência, tá? Porque ainda não estou consciente disso, ainda não estamos conscientes disso. A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao significado de Deus. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus, eu e você, perdoa ao seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Por quê? Porque eu e meu irmão somos um. Tu não podes ver a parte de Deus porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças, estás fazendo nele, porque o que quer que penses, pensas com a sua mente. Se a visão é real, então ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje, um o mais cedo possível e o outro o mais tarde possível no teu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias e o teu estado de prontidão permitirem. No início desses períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje para ti mesmo de olhos abertos. Em seguida, olha a tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa fase do período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é minha fonte, eu não posso ver esta escrivaninha à parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver aquele retrato lá do mestre Masaharu Taniguchi à parte dele. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, fecha os olhos, repete a ideia de hoje mais uma vez e então deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem adicionem algo à ideia, à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como: eu vejo através dos olhos do perdão.
Eu vejo o mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos, que são como os pensamentos de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenha uma relação óbvia com a ideia, mas não deve estar em oposição a ela. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira fase do período de exercícios e então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quanto forem necessárias para prevenir isso. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações em que te aches durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe silenciosamente: Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte de Deus. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensas serem mais próximos a ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente aqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para esse propósito, aplica a ideia nesta forma: Deus é minha fonte. Eu não posso ver isto a parte dele. Deus é a minha fonte. Eu não posso ver essa situação a parte de Deus. Deus é a minha fonte. Eu não posso ver essa pessoa a parte de Deus. Se algo no contexto mundial estiver incomodando você, faça a lição. Se algo no contexto político estiver incomodando você, faça a lição, especificamente para isso. Se algo em você mesma estiver te incomodando, faça a lição para essa situação especificamente. Na sua vida, Deus é a minha fonte, eu não posso ver essa dificuldade pela qual estou passando, e aí você nomeia a parte de Deus. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus. Porque não é a vontade de Deus que você pense nem por um segundo nos seus delírios egóicos que você está separado ou separada dele. Porque isso é mentira. E a Deus só pertence a verdade, ok? Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Hoje tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando-se assim da tua função, lembrando a tua função, tá? Passamos para a leitura do livro A Workbook Companion, comentários sobre o livro de exercícios para estudantes de um curso a milagres. Estamos na lição 43, dia 12 de fevereiro. Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Lembrando que essa fonte aí tá com letra maiúscula. E esse pronome relativo a Deus também tá com letra maiúscula. Tudo que é de Deus tem que estar com letra maiúscula, tá? Instruções práticas. Qual é o propósito da lição de hoje? Você se lembrar da sua função. Como é que você pode praticar a lição hoje, né? Você tem 3 formas para você escolher. Quando você estiver com alguém, seja essa pessoa um estranho ou um amigo, diga a ela silenciosamente: Deus é a minha fonte, eu não posso ver você à parte dele. Nossa Senhora. Você pode fazer isso com o seu olho mental também. Especialmente com aquela pessoa maravilhosa que tira você do sério, né? Que lembra você do quanto você ainda tem que trabalhar para ter um pouco de paz mental, tá?
A segunda possibilidade é aplique a ideia a uma situação ou evento dizendo: Deus é a minha fonte, eu não posso ver isso a parte dele. Se nenhum assunto se apresentar, então meramente repita a ideia. Se nenhuma questão se apresentar, meramente repita a ideia. Você foi tirar uma soneca depois do almoço, acordou, Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Pronto. Observações. Tente não deixar longos períodos sem se lembrar da ideia. Esse é um importante objetivo de treinamento para o livro de exercícios. A mesma coisa nos é exortada a fazermos na lição 36. Também faça o seu melhor para se lembrar de aplicar a ideia às pessoas que você encontrar. Vai custar a você uma presença real na sua mente. Para fazer isso vai te custar uma presença real, né, na sua mente. Mas isso pode ser feito e vai mudar a qualidade dos seus encontros, né? Resposta à tentação. Sempre que você ficar estressado ou aborrecido sobre um evento ou situação, aplique a ideia especificamente. Deus é a minha fonte, eu não posso ver isso a parte dele, tá? Então vejam que a lição é bastante prática. Você vai ter bastante coisa hoje para você praticar, tá? Lembram que eu contei para vocês que tem um aluno meu aqui, colega de vocês aqui no seminário? Ele é paulista, né? E ele veio ao seminário, ele veio para Seitonoye, melhor dizendo, ele teve na Seitonoye uma vez e veio para o seminário por minha causa. E aí, hoje a gente tomou café da manhã juntos, e aí ele me mostrou, ele escreve a lição aqui no pulso, para não esquecer. Eu achei muito interessante, porque na hora em que ele estava, um pouco antes de eu encontrar com ele na fila, eu pensei assim, cara, eu podia ver se eu consigo mandar fazer em algum lugar para vender, né, para disponibilizar, umas pulseirinhas de papel com a lição. Sabe aquelas pulseirinhas que a gente usa para quando a gente vai num evento, eles botam a pulseirinha na gente para você não ficar confundido lá com aquele que não pagou? Então, fazer umas pulseirinhas daquelas, né, com a lição do dia. Fazer uma caixinha. Eu vou verificar enquanto fica isso. Se alguém aí no canal, algum aluno trabalhar com esse tipo de coisa, me manda um e-mail, por favor, se tiver interesse em fazer, né? De repente a gente cria aí uma nova maneira de praticar os exercícios, tá bom? Comentário. Tudo aquilo que nós chamamos de ver, entre aspas, na verdade trata-se de percepção, não é o conhecimento. Então eu vou lembrar vocês da maneira como eu encaro essas frases de Husserl, né? Então eu tô aqui numa realidade virtual, né? Vamos supor que essa seja a visão. Então eu tô tendo a visão aqui. Eu olho pela janela, tem uma árvore lá atrás, eu tenho uma mesa aqui, tem a minha garrafinha de água, eu tô tendo a visão. Aí eu boto o meu óculos de realidade virtual e entro num videogame, entro num holograma, num ambiente de realidade virtual. E aí eu começo a chamar esse ver, essa vista do óculos de realidade virtual de visão, tá? Então é assim que eu quero que vocês imaginem como a coisa funciona. A percepção não nos mostra a verdade. Na melhor das hipóteses, ela nos mostra um claro símbolo da verdade. Como seria isso? Se a minha percepção já está completamente purificada pelo Divino Espírito Santo, então eu já estou percebendo a partir da minha mente certa, então eu vejo um claro símbolo da verdade, eu vejo um reflexo da verdade. O reflexo do amor na terceira dimensão é o perdão. O reflexo do conhecimento na terceira dimensão é a percepção verdadeira, tá? O conhecimento, no sentido do curso, né, é algo que pertence ao reino da perfeição, ao céu. Ele não é possível ter o conhecimento e estar neste mundo, porque este mundo ele não é verdadeiro. Ele é um holoverso, né? É holoverso o nome? Acho que é holoverso, né? Um holoverso. Todo o objetivo de um curso em milagres é nos mover da falsa percepção para a verdadeira percepção.
Quando a nossa percepção foi limpa, então tiver sido limpa, perdão, então nós estaremos prontos para nos transferirmos para o conhecimento. Sem o Espírito Santo, a percepção teria permanecido falsa. Mas, porque Deus colocou essa ligação entre ele em si mesmo, Deus, e nós, né, nas nossas mentes, a percepção pode ser purificada de forma que nos leve ao conhecimento. No céu ou em Deus não há tal coisa como percepção, apenas o conhecimento. A percepção requer dois, requer aquele que percebe e aquilo que é percebido. E isso é uma dualidade e não existe na verdade. Mas na salvação, na nossa experiência nesse mundo, a percepção tem um propósito poderoso. Embora nós tenhamos feito a percepção para um propósito não santo, fazer ilusões que nós pensamos que são reais, o Espírito Santo pode usá-la para restaurar a nossa santidade, a nossa consciência. Lembre-se da lição 1, nada do que eu vejo significa coisa alguma. E você está pensando assim, graças a Deus que a lição 1 acabou já aqui. Graças a Deus que já estamos na lição 43. Eu estou bem mais tranquilo agora, não é o que você está pensando? Né? Então, isso ocorre porque a percepção não tem significado, que é o que ele fala na lição de hoje. Toda percepção é essencialmente sem significado. Mas o Espírito Santo dá à percepção um significado muito próximo ao significado de Deus. Em vez de tentar compreender aquilo que nós vemos, nós precisamos dar um passo para trás e permitir que o Espírito Santo escreva o significado dele, Espírito Santo, o significado de Deus, sobre tudo que nos acontece. Visto com Deus, tudo revela Deus para nós. Sem Deus, nós pensamos que nós vemos, mas nós realmente não vemos nada. Nós não vemos nada que pareça com alguma coisa, e nós atribuímos os nossos significados a tudo. Significados que nos enganam. Eu não posso ver a parte de Deus. Eu posso pensar que eu vejo, mas aquilo que eu penso ver, aquilo que aparentemente eu vejo, não é ver, na verdade é uma alucinação. Todos nós estamos sofrendo de delírios egóicos coletivos, alucinações coletivas. Com Deus eu posso ver verdadeiramente. Com Deus eu posso perceber uma reflexão, um reflexo claro da verdade em tudo aquilo para que eu olho. É nessa percepção da verdade que está o meio através do qual eu posso perdoar o meu irmão, porque eu tenho uma outra percepção de quem o meu irmão é e do que o meu irmão fez e do que o meu irmão fez, a qual propósito isso está me servindo. E enquanto eu não conseguir esse nível de consciência, eu não consigo a ascensão. Tá? Então, nesses dias que eu tô fazendo vídeos mais curtos, porque eu tô aqui, eu quero pedir a vocês encarecidamente que não percam de vista o nosso objetivo desse ano, que é trazer para vocês as chaves ascensionais, as chaves que abrirão as portas da quinta dimensão para a vida de vocês. E podem ter certeza que durante esse ano maluco no qual nós estamos, nós vamos precisar muito delas, tá? Se eu pedir pela percepção do Espírito Santo, então eu verei, eu a terei. Então eu não posso ver separadamente de Deus, a parte de Deus. E isso aqui é meio que um enigma, né? É meio que não é bem um enigma. Essa expressão aqui que ele bota, é difícil para eu traduzir ela literalmente em inglês, mas ela é meio que um quebra-cabeças, tá? Um koan. Porque eu não posso ver a parte de Deus. Então a verdade é que eu não posso fazer nada à parte de Deus. É como dizer, a minha mão não pode fazer nada sem o meu corpo. Bem, é claro que não. A minha mão não está separada do meu corpo.
tudo que você faz em Deus, né? Imaginem eu aqui falando lá do auditório e vocês vendo a minha mão aqui mexendo sozinha. Não dá, não tem como. Então é isso que a gente tem que ter em mente, que é o próximo parágrafo aqui, que é muito importante, você pode copiar na sua agendinha, tá? Para alcançar a verdadeira visão, eu não preciso me tornar parte de Deus ou me unir a Deus, como se eu estivesse fazendo uma transição de algum tipo de uma condição separada para uma condição unificada. Não, o que eu preciso realmente é reconhecer que eu já sou uma com Deus. À medida em que eu aceito essa realidade sobre mim mesma, a visão já é minha. Porque essa visão é a minha condição natural, inerente. O que eu vejo quando eu penso que eu estou separada de Deus não deve ser a visão. Porque estar separado de Deus é uma ilusão. Então a visão, essa visão que eu chamo de visão, também deve ser uma ilusão. Eu não posso ver essa mesa à parte de Deus, não posso, não tem como, eu e Deus somos um, né? Então eu estou vendo a mesa com Deus. Uma vez mais, nós somos levados a um período no qual nós deixamos que os pensamentos relacionados, que sejam relevantes à lição, surjam nas nossas mentes. O curso está claramente nos encorajando a colocar essas ideias nas nossas próximas palavras e estendê-las e enfeitá-las para o nosso próprio uso pessoal. Algumas vezes essa forma alterada, entre aspas, da lição se provará mais efetiva para a sua prática do que a versão original. Nós devemos nos sentir livres para fazer esse tipo de personalização em todas as lições do livro de exercícios. E essa é uma ferramenta que podemos usar para fazer as lições mais cheias de um significado pessoal. Com relação a essa observação aqui dele, eu concordo plenamente, mas eu acho que ela só é válida para o estudante mais avançado, tá? Vocês já estão aqui, muitos de vocês já estão aqui pelo 4º ano seguido comigo, então já são estudantes que não são mais básicos, já estão num nível intermediário, tá? Eu sou muito chata, sabe, gente, com o estudo do curso, então eu não vou dizer para vocês que vocês... Enfim, eu acho que o curso ele leva anos para se sedimentar nas nossas mentes, é isso que eu queria falar, né? Mas eu tenho algo importante para colocar para vocês nesse momento de agora, tá? Que é sobre essa coisa de atribuirmos significados, né? De atribuirmos significados, essa parte aqui que eu vou ler de novo. Deixa eu ver aqui o que ele vai falar aqui, que eu quero ler novamente. Sem Deus nós pensamos que nós vemos, mas nós realmente não vemos nada. Nós não vemos nada que pareça-se com alguma coisa, porque nós atribuímos os nossos significados a tudo. E esses significados nos enganam. Então eu quero fazer um comentário sobre isso e eu vou ter que terminar talvez o vídeo já, tá? Porque eu acho que tá vindo alguém aqui para usar essa sala. Então se eu terminar abruptamente, me perdoem. Tá bom? Então como é que isso funciona? Vou dar um exemplo para vocês do nosso dia a dia. Vamos supor que você chegue no seu trabalho, você gosta muito do seu trabalho, você gosta muito do seu chefe. Você chega no seu trabalho e o seu chefe, ele tá muito aborrecido naquele dia, mas vocês estão num momento de decidir quem é o candidato lá, o funcionário que vai ser agraciado com uma promoção. Então você está trabalhando com muito afinco e tal, você encontra com o seu chefe, e o seu chefe, porque está muito chateado, ele te dá um bom dia assim, mais ou menos. E aí pronto, você já escreve o seu significado em cima dessa situação. Qual é?
e o meu chefe tá chateado comigo, eu fiz alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa talvez um pouco mal feita e eu já não vou ganhar a promoção e ele já tá sinalizando que não sou eu o candidato. E aí você passa o dia, você passa a semana se sentindo muito mal. E aí passam-se 10 dias, digamos assim. E aí o seu chefe chama você para conversar com ele e comunica a você que você vai ser o agraciado com a promoção. E você fica muito feliz e você se abre com ele e fala que tinha achado que naquele dia, que ele tinha falado com você assim assado, que ele estava chateado com você. Ele fala, não, nada disso. Eu tinha tido uma discussão muito ruim com a minha esposa na noite anterior, era só isso. Então, gente, nós fazemos isso diariamente, com tudo. E com os nossos pré-julgamentos também das pessoas, das coisas, das situações. E em 95% dos casos, as nossas interpretações são egóicas e estão todas erradas. Então é isso que ele fala, nós temos que aprender a dar um passo para trás e pedir ao Divino Espírito Santo que veja através de nós, que interprete a situação através de nós. Ah, aí eu vou começar a ficar paranormal, eu vou ter o dom da profecia, da evidência? Não, não necessariamente, não no início. Mas você vai começar a ter um tempo para ficar naquela posição do eu não sei. Porque eu não sei, na verdade eu não sei. E esse é o posicionamento mais saudável para todos nós o tempo todo. Eu não sei, vamos ver. Será que é isso? Será que é aquilo? Observem as pessoas à volta de vocês fazendo isso. Vocês vão ficar chocados com o nível de loucura das pessoas com quem você se relaciona. Ah, mas por que fez isso? Eu sei, fez por isso, fez por aquilo outro. E aí, eu só tô jogando o meu conteúdo mental no outro, nas situações, nos acontecimentos, em tudo. Eu não tô vendo. Eu não tô percebendo, eu não tenho acurácia e eu vou dando cabeçada pela vida e me danando, gente. Por que eu vou me danando? Porque eu vou agindo de maneira equivocada, com base em pensamentos equivocados, que são as projeções loucas do meu ego, tá? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês no dia de hoje, com essa belíssima lição, né? Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. É isso, fica no eu não sei. Isso é chave ascensional. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Então, se eu não posso, quando eu declaro isso, o que eu obrigo a minha mente a fazer? Eu falo assim, Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Pronto, eu vou para uma parte da minha mente onde eu vejo junto com ele. É automático. Cair na minha mente certa. Eu tô declarando, eu tô afirmando que essa mente certa, que tá unida com Deus, na qual eu e você compartilhamos os pensamentos de Deus, ela tá aí. Ah, Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele, né? Então eu vou praticar durante todo o dia. Eu vou praticar durante todo o dia. Gente, você chega aqui em Ibiúna, é muito bizarro. As coincidências mais felizes começam a acontecer. Esse lugar aqui, pra mim, é o tal do Shangri-La. Sabe lá do Horizonte Perdido, o livro do James Hilton? É um paraíso. Aqui a atmosfera mental de todo mundo fica muito purificada, né? Então a gente vê a prática das lições se materializando, se manifestando na nossa frente com muita rapidez. Sabe? Com muita rapidez. É muito legal. Então se permita no dia de hoje ficar no eu não sei. A gente está treinando isso. Eu não conheço os meus maiores interesses, eu não sei, a dádiva de Deus é a sua visão para mim. A gente está treinando, a gente está praticando isso. Então hoje, a minha sugestão para você é que você entre ainda mais fundo nessa lembrança de Deus dentro de você, que é o Divino Espírito Santo, que é essa ligação, que é essa ponte que não permite que você se equivoque. Agora, não pense que a voz do Espírito Santo, ela vai falar com você da maneira como a voz do ego fala. Não, você vai ter que ter paciência, você vai ter que esperar. Você vai ter que ouvir aquele sussurro suave.
E você vai ter que testar também a lógica do que você está ouvindo. Você vai ter que aprender a se colocar à prova. No início você vai errar muitas vezes, mas depois você começa a ficar muito craque. Tá bom, meus amores? Eu vou ter que terminar o vídeo agora. Daqui a pouco vem algum preletor aqui usar essa sala para orientar os seminaristas. Eu já tive várias orientações, todas maravilhosas, tá bom? Eu tô enviando muita luz e muita oração para todos vocês que estão aí sintonizados comigo. Então sintonizem-se com a minha mente para receber as vibrações de luz que estão sendo emanadas diretamente aqui da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, da Seichonoye. Então, meus amores, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.